Okay, buddy. So it's already 8 and 6 p.m. So we are going to start the class without them. Okay? Do you understand Okay. it? Yes. Okay. So today we are talking about rooms in a house. Do you know all the names for the rooms in a house in English, of course? Okay. Do you know it? Yes. 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 So, how do I The say name is cozinha in English? kitchen. Sala, Living room. living room, exactly. Quintal, É, calma aí, não é garden. Garden. jardim, né, garden. É garden jardim. Calma aí, deixa eu lembrar. Eu tava com ela na ponta da língua agora. Take your time. Nossa, velho. Tá, sabe quando tá a palavra na ponta da língua e eu não consigo falar? It's because there are two different ways you could call a quintal. You could say quintal in English. One is front yard, Yard. okay? Yeah, And the yeah. Front second yard. is backyard. In general, Yes. just yard. All right? All right. So let's go. Front yard, backyard. Front yard, backyard. I have a small hint for you. Eu tenho uma dica para você. Na última aula, eu percebi um pequeno detalhe na sua pronúncia do ED. Palavras no passado, a gente não pronuncia o ED forte, tá? Por exemplo, quando você imagina o verbo love, se for colocar o verbo love no passado, você vai escrever loved, né? Mas você Isso. não fala loved, você fala loved. Loved. Love it. É como se não tivesse o E no meio. Só depois do D o D. Do V o D. Loved. Loved. É quase um som de D com T, né? Love it. Isso, exatamente. Love it. Love it. Só que aí você pode tirar o E. Tira o E. Loved. Loved. Love it. Love it. Isso. E aí vale para a maioria dos verbos, né? Alguns verbos vão variar, vão ter uma forcinha, vai ser loved, né? Mas nunca loved, né? Nunca vai ter essa ênfase no final. Não existe ênfase no final de palavras no inglês. Por quê? Porque o inglês é uma língua majoritariamente proparoxítona. Você percebe que é até mais fácil de rimar. Por isso que as músicas no inglês soam tão bem. Porque a sílaba forte de toda palavra no inglês são as primeiras. Ou seja, é muito mais fácil de rimar. Entende? Eu posso rimar throat com oath, né? Oath é um juramento, né? E throat é garganta. E um termina com TH, o outro termina com T. Não rima, né? De fato, no nosso ponto de vista. Mas eles conseguem, porque a ênfase da palavra está no começo. Sempre no começo. Ok? Por isso, como você iria ler ali, então, a frase que está ali embaixo? O begin. Como escreve? Como se fala o ESL? Lesson. Exato. Então é lesson, não lesson, percebe? Você não pode falar lesson, é lesson. Tudo no começo, a entonação no começo. Lesson, beginning. Percebe? Termina fraco, começa forte, termina fraco. No inglês é sempre assim. Não é house, é house, né? Vamos lá. Living room. Keep going. Let's go, buddy. Start the reading. Living room. The mother and daughter are in the living room. Exactly. The mother is using a laptop computer and her daughter is reading. Could you give me a sentence using the expression living room? An example? Pardon? Can you give me an example using living room? Você pode me dar um exemplo utilizando living room? Yes. Anything. I watch TV. I watch TV in living room. In the living room. Ok. In the living room. Agora, se você fosse falar realmente, eu estou assistindo, como é que ficaria?
I am. Watching. I am watching. Exactly. Okay, pretty good. Dining room. Dining room. This is a dining room. There are flowers on the dining room table. Okay, that's it. So give me an example using dining room. Dining room. I eat in the dining room, or I dinner in dining room. In English, dinner is not a verb. Okay, so you cannot To say dinner. you can no, it's not a verb. Ah, So you cannot say something like I dinner the same way you do with like I love. You know, you okay. cannot say I dinner the way you say I love. You can say you need to say have dinner, que é ter o jantar. Dinner é um substantivo, é um nome, não é um verbo, então não é algo que você executa. Por isso você precisa de um outro verbo para te auxiliar que você tem aquilo, você entende? Entendi. Então para falar seria jantar você fala have dinner, para falar tomar café dinner. da manhã você fala have breakfast, para falar almoço é have lunch, almoçar, né, no caso. Perfeito. So, can you repeat it? I have dinner in the dining room. Dining room. Dining room, exactly. I have dinner in the dining room. Exactly. Eu tô com vergonha de falar, já percebeu, né, que eu até gaguejo pra falar. No worries, buddy. Just me and you here. Apenas eu e você aqui. Ok? Eu me imagina como um avatar, beleza? Aí pense em todo mundo que você conversa lá no seu trabalho, te dá vergonha, você tenta imaginar eles na minha cara, beleza? E aí a gente vai praticando. Fica tranquilo que esse medo vai passando. Tá quase uma aula particular agora, hein? Ó, que bom, hein? Vai dar certo. É capaz de alguém entrar no meio da aula ainda, né? Infelizmente, como não é uma aula, entre aspas, regular, né? O pessoal não valoriza tanto o Learning Lounge quanto deveria, né? Porque é uma ótima oportunidade para praticar, né? Mas aí o pessoal já faz as aulas da semana e aí acaba não dando tanta importância pro Learning Lounge. Principalmente na segunda-feira. Na quarta-feira normalmente tem mais gente. Let's go? Let's go. So, why they use on the dining room table instead of in or at? The plates, the glasses, the spoon, knife. Okay, but pay attention to my question. Why? Porque they, né? They, eu tô me referindo ao contexto da criação, né? Das pessoas que criaram o conteúdo. Usaram the expression on, a expressão on. Okay. Instead of, no lugar de, in or at. In or at, né? Posso falar em português? Pode, claro, essa sim. On é porque está em cima da mesa. Em que caso eu utilizaria o in? Deixa eu pensar. O in seria quando tem algo dentro, né? Exatamente. E o at? O at é para falar mais de horário. At quase. Funciona assim. Claro para especificar algo. Exato. É sobre algo mais específico, exatamente. Percebe que tudo isso que eu estou introduzindo de conteúdos à parte aqui é porque eu estou utilizando essas aulas justamente para fazer também um teste e para te reintroduzir em conteúdos que talvez você já tenha estudado e não lembra, tá? Mas sobre tudo isso, se necessário, a gente vai falar em específico, tá? Vamos tirar uma aula para falar só sobre isso. Mas funciona assim. O on, se você quiser anotar, mas se não quiser também, como eu falei, tem lá na apostila de apoio, você vai encontrar isso resumidinho. O on, ele é utilizado para falar sobre quando a gente fala de localização. Perceba que essas palavras on, in e at,
são chamadas de preposições. Elas literalmente falam disso mesmo, de preposição. Ou seja, você vai indicar na frase a posição no tempo ou no espaço onde aquela frase acontece. Entende? Positivo. Então, todas essas três preposições, in, on e at, elas podem se referir tanto a tempo quanto a espaço. Certo? Agora vamos falar de espaço, especificamente aqui, de localização no espaço. O in, ele é utilizado para dizer que algo está dentro, como você disse, mas não necessariamente dentro de uma caixa fechada. Por exemplo, se eu delimitar um círculo, pegar um giz, desenhar no chão e falar, esse aqui é um círculo que eu desenhei, eu vou falar, do not get in that circle. Não entre naquele círculo. In that. Por quê? Dentro daquele, né? Ou naquele. Por quê? Porque mesmo que não seja um espaço fechado, a partir do momento que eu delimitei uma área e algo entra dentro daquela área, ele está dentro daquele espaço delimitado. Então ainda assim eu uso in. É por isso que, mesmo que eu não esteja, que a cidade não seja uma caixa fechada, eu utilizo o in para dizer, por exemplo, I am in São Paulo. Eu estou em São Paulo. I am in BH, em BH, né? Eu uso o in para falar de cidades porque eu estou dentro do perímetro a qual é o território, pertence o território da cidade, ok? Ok. O on, ele é utilizado para falar sobre, em cima, mas tome cuidado. O on, ele não fala necessariamente sobre estar em cima, ele fala sobre estar em contato com a superfície. Entende? Entendi. Então, por exemplo, se eu for falar da minha parede aqui, eu vou falar que eu tô pintando minha parede, eu vou falar assim, ó, que eu tô passando tinta, né, ou que eu tô colocando tinta na parede. I am painting on my wall. Eu estou pintando na minha parede. Eu utilizo o on porque mesmo que eu não esteja em cima necessariamente, é em contato com a superfície da parede. Por exemplo, por que a gente fala, as mulheres quando vão falar de maquiagem falam put the makeup on? Pôr a maquiagem em, mas usam a expressão on para falar em, porque é na superfície do rosto, em cima da pele, ok? E o at, quando a gente for falar de localização, ele vai falar de lugares específicos, ok? Por exemplo, at home, que é no lar, né, em casa, porque home quer dizer lar. Ou seja, a gente usa o at porque o lar você tem um só, é um local específico. Agora, se eu for falar house, eu vou falar in the house. Por quê? House eu posso ter muitas, não é específico. Compreende? Eu só tenho um lar, mas eu posso ter muitas casas. Então eu tenho que falar at home para me referir ao meu lar, à minha casa, onde eu moro. E eu falo in the house ou in my house para me referir a casas, porque essa casa pode ser minha, mas eu posso ter outras 50 se eu quiser. Entende? Não necessariamente é o meu lar. Ok? João. Alô, tá escutando? Conseguiu me compreender? Positivo. Tá respondendo aqui é porque tava o microfone fechado. O at, o on e o in também pode ser usado em datas, né? Exatamente. O on seria quando você quer especificar um mês, né? Não, funciona da seguinte forma. Pensa só. Existe uma lógica em cima disso, mas tem um conceito geral que, se você entender, vai deixar mais fácil. É como eu falei, elas servem tanto quanto preposição de espaço, né, de lugar, e é o que eu acabei de explicar, quanto como preposição de tempo, que aí a gente vai falar de data, de mês, de períodos, Entendi. de tempo, de eras. E a divisão é assim, você usa o in para falar de períodos não delimitados de tempo. O que é um período não delimitado? Pode ser um período de algumas horas. Por exemplo, in 3 hours... I will leave this place. Em 3 horas eu vou partir desse lugar. Percebe? Por que eu usei o in? Porque eu falei em 3 horas. Não é uma hora específica, é um período de 3 horas. Percebe? Entendi. Eu vou usar o in também para falar de um período de tempo maior. Por exemplo, como anos. In 3 years, I will leave this place. Em 3 anos eu vou partir desse lugar. Eu uso o in também para falar de meses. In 3 months, ou in the next month, I will leave this place. Percebe? Em 3 meses ou no próximo mês, eu vou partir desse lugar. E aí, eu utilizo o on para quê? In para períodos maiores ou não delimitados de tempo e o on para falar de datas. Tudo que tiver day no meio, você utiliza o on para se referir. E olha que é interessante, é justamente isso, está relacionado ao day. Se tiver day, então é on. Por exemplo,
Se eu quiser falar assim, ó, eu vou te conhecer no Natal. Eu vou te encontrar ou te conhecer no Natal. I'll meet you at Christmas. Por que eu falei at Christmas? Porque eu não falei day. Agora, se eu falar Christmas Day, aí eu tenho que dizer on Christmas Day. Compreende? Positivo. Então, I'll meet you at Christmas ou I'll meet you on Christmas Day. Então, se eu fosse falar, por exemplo, assim, ó, na quarta, como eu diria? Lembrando que quarta é Wednesday. Seria para semanas, né? Seria Não, on. pra dia, pensa bem, tem day, se tiver day no meio, é on. On. Tá? On Wednesday. On Wednesday. E se eu fosse falar, tipo assim, no domingo, Sunday? Mesma coisa, on Sunday. On Sunday. Exatamente. E aí, onde é que entra o at? O at é utilizado para falar de momentos específicos. At 9 a.m., às 9 da manhã. Uma hora específica do dia. At the moment you arrive. No momento em que você chegar. Percebe? Eu não especifiquei qual que é, não falei, é um momento abstrato, né? Porque eu não sei qual é esse momento de verdade. Mas eu sei que é no momento específico em que você chegar. Então ainda assim eu tenho que utilizar o at. Compreende? Show. Compreendo. E aí existem alguns outros macetes. Por exemplo, quando eu for falar de um fim de semana específico na minha vida. Eu vou falar at that infamous weekend, né? Naquele fim de semana, como eu traduziria infamous para o português? Vou tirar, porque eu não lembro exatamente como eu traduziria essa palavra infamous para o português, mas é algo tipo assim, algo como fatídico, sabe? Algo que algo aconteceu e que não deveria acontecer, né? Então, naquele fim de semana, tal coisa aconteceu. Por que eu utilizei o at? Porque eu estou falando de um fim de semana específico em que uma ocasião, algo específico aconteceu. Percebe a diferença? Positivo. Agora, se eu for falar simplesmente de um fim de semana qualquer, aí eu utilizo o in mesmo. Win. Ok? Ok, perfeito. Vamos lá. Cara, eu sei que é muita informação, tá? Mas fica tranquilo que a repetição sempre vem. Sempre que necessário a gente fala sobre isso de novo. Até que você fique craque. Vamos lá. Kitchen. Kitchen. The woman is in the kitchen. She is cooking dinner. Give me an example using the word kitchen. The cooking is kitchen. The cooking is kitchen? Não, the cooking não, a cozinha não, nada a ver, ficou agora. Nossa, tá na... Sabe quando pensa na... Tem a palavra lembra que eu dei a dica pra você da organização da estrutura? Sujeito, verbo auxiliar, se tiver, né? Porque pode ser que seja uma frase simples, aí você não precisa colocar o do, né? Verbo principal, complemento. Segue essa ordem. Vê quem que é o sujeito, qual que é a ação principal dessa frase e qual que é o complemento que você quer colocar. Aí você estrutura. Pensa nela em português, talvez. Ajude. I do it. I do eat food in the kitchen. I do eat food in the kitchen. Perfeito. Agora, se você não quisesse utilizar o do, ficaria? Qual a frase que eu falei mesmo que eu até esqueci agora? I do eat food in the kitchen. I eat. Tirei o do. I eat in the kitchen. Pode ser, eu como na cozinha, funciona também. Então perceba que o do, se você colocar o do aí, você vai estar dando ênfase, tá? Uhum. Se você colocar o do, é como se você estivesse falando assim, ó, eu como na cozinha, é como se alguém tivesse te questionado se você come ou não na cozinha, entende? Aí você responde aquela resposta incisiva, tipo assim, querendo dizer, como assim você tá me questionando? Eu como na cozinha sim, se eu tô falando eu como, entendeu? É basicamente essa relação do do, ou de quando você coloca o do ou não. Do you know the name of 3 different objects you use in the kitchen? Você sabe o nome de 3 objetos diferentes que você usa na cozinha? Wood spoon. Spoon. Knife. Knife. Qual o nome? Mix.
The mixer, yeah. The food mixer. Não mixers, é mix, é aquela espátula de bater bolo, sabe? Que Oh, okay, alright, I get it. The manual one. é mix mesmo, né? A manual, você quer dizer, the manual É one. isso. I get it, é só mix. 3, o que é mais algum? 3, okay. Give me an example using spoon. Eat, to eat, Okay, but for... try to use it in a sentence. I using ou I use? I use. I using é que eu estava usando, você está usando agora, né? Exactly. I use spoon for to eat. Exato. Aí você chegou num ponto onde eu queria que você chegasse. Quando você colocar... Você tem duas opções. Quando você for utilizar um verbo assim. I use tananã, tananã, pra tal coisa. Você pode falar to, por exemplo. I use the spoon to eat, to have soup, por exemplo, né? Eu utilizo... Quando eu falar de sopa, eu não falo nem drink e nem eat. Eu falo have, beleza? Uhum. I use the spoon to have soup. Ok? Ou você pode, por exemplo, falar I use the spoon for having soup. Entende? Quando você colocar o for, o verbo seguinte vem no gerúndio. Quando você quer essa forma com ing, né? Tipo assim, for having. Ou certo. quando você usa o to, o verbo seguinte vem na forma simples, to have. For having ou to have, ok? O to, o infinitivo, to have, ele é utilizado mais num contexto mais abstrato, mais generalista. Enquanto o for having, ele é utilizado num contexto mais de particípio mesmo, de uma coisa que acontece ali no teu dia a dia, ok? O having, certo? O for having, exatamente. For having. Aí você escolhe aí qual que você vai usar, to have ou for having. For having. Então, estrutura de novo, por favor. Vamos lá. Nesse caso você falou to eat, você não falou have, né? Então vai ser for eating em vez de for to eat, entendeu? Mas... Você diz for eating ou to eat, ou um ou outro. Por exemplo, I use for eating. For eating, exatamente. Falta I use it, né? Faltou só um pronome ou nome. I use the spoon ou I use it. I use it. Eating. For eating. Exato. Eu uso para comer. Aí posso colocar with com. Eu uso para comer com. Não. Esquece. Não é essa legal, não. João, só um minutinho. Eu vou precisar trocar de fone, que a bateria desse aqui acabou. Sem problema. Eu vou precisar pegar o outro ali. Só um minutinho, tá bom? Tá ok. Tá me ouvindo? Positivo, alto, claro. Peraí, deixa eu só alterar aqui. Prontinho. Porque aquele ali é sem fio, aí agora a bateria dele vai acabando, ele começa a desligar sozinho. Aí, por causa disso eu não ouvi a última coisa que você falou. Você pode repetir? Eu não lembro o que eu falei. Você estava falando do exemplo, né? Você deu um exemplo e aí... Não. Esquece. I use it for eating ou I use it to eat. Ok. Ambos funcionam, ambos estão corretos. For to eat. Bedroom. The man is in the bedroom. He's sleeping. Exactly. Do you know how to say cama in English? Bed.
bed. Do you know how to say guarda-roupa in English? Não é. Calma aí. Armchair não é. Armchair não é. Wardrobe. Wardrobe. Outra opção, quando você estiver falando de um tipo de guarda-roupa diferente, maior, é o closet, ok? Closet. Wardrobe é WARDROBE. WARWARD Yes, D R ROBA. perfect. Sorry. E. Wardrobe. Tá certo. Wardrobe. And the other option is cabinet. Cabinet, na verdade, é mais para armário do que guarda-roupa, tá bom? Armchair é o que mesmo? Armchair. Armchair. Armchair me remete a algo como um descanso de braço, tá? Não sei tá. Eu não sei se vem, se é exatamente essa tradução, mas me remete a isso. Não me vê nenhum utensílio do quarto como armchair, não, tá bom? Ok. Tem, por exemplo, você tem um small cabinet at the side of your bed. Você tem um pequeno armarinho, né? Um pequeno do lado da sua cômoda. Bed, wardrobe, né? Mas pelo menos não me vem à mente nada relacionado, pelo menos a um utensílio do quarto, assim, como armchair. Mas pode ser que eu esteja enganado. Closet. Clothes. Clothes are hanging. Hanging Hanging. in the closet. Do you know the meaning of to hang? What? Oi? Não entendi o que você falou. Do you know the meaning of to hang? The verb to hang. Hang. Yeah, this one, to hang. And here is hanging. The original form is hang. Ok. Do you know the meaning of to hang? Clothes are hanging. Tá fazendo um barulho o teu fone. Is it better? Tá. O que acontece? Melhorou? Agora foi. Foi melhor? Às vezes volta. Então, é por isso que eu não uso esse aqui mais, cara. Mas vou te falar que a voz é melhor desse aí também. Fica mais alta, né? Fica bem mais clara a voz. As tecnologias, cada uma dá um problema numa situação. Eu não entendi que você falou do hang em inglês. O meaning é significado. Qual o significado de hang? Exato. What's the meaning of hanging? Não sei o que é hanging. To hang é o verbo pendurar. Então, hanging é pendurando, ou nesse caso, pendurado. Ok, roupas penduradas no closet. Exatamente. What about a shoe rack? What is a shoe rack? A shoe rack is on the floor. Os tênis, né, são guardados no rack do piso. Um rack de shoe rack, um rack de tênis, né? Ou seja, vamos dizer assim como um rack de tênis. Não existe uma tradução melhor que essa. Um rack de tênis está no chão, entende? Positivo. Lembra que no inglês o adjetivo sempre vem antes. Okay? Então certo. A primeira palavra que você vê no inglês depois de um artigo como a, né? Normalmente vai ser um adjetivo, ok? Ou seja, uma característica. Qual é a característica desse rack? De ser de tênis. Entende? Entendi. Bathroom. The man is in the bathroom. He is shaving his face. What is the meaning of to shave? Shaving shaving é fazer barba, não é raspar. Navalhar, né? Navalhar. Exatamente. Ok? Give me an example using bathroom. In bathroom, Remember the structure. Subject, auxiliary verb, main verb, complement. Yes. I bath teeth.
Beth, escovar, né? Brush teeth. Who's this? De quem? My. So, I? Então, peraí. No inglês a gente não pode, tipo assim, falar igual no português, tipo, eu escovo os dentes. Então, Já tem que falar, eu escovo os dentes. esse é o meu grande problema, o Gabriel. Esse é o meu grande problema. Eu vou te passar um macete pra isso depois, que vai te ajudar bastante, tá bom? Eu agradeço. Que esse é meu grande problema. Eu falo como um português, eu esqueço de fazer essas regrinhas que tem que fazer. Mas, cara, isso é uma questão de prática, com certeza. Isso acontece com qualquer pessoa. Pega um gringo, por exemplo, que vem aqui pro Brasil e eu escuto ele falando português no começo, né? Basicamente isso, não tem artigo, né? Eles têm dificuldade de utilizar artigo, tem dificuldade de colocar os adjetivos. Os artigos são o, a, né? Eles têm essa dificuldade de dizer uma, ainda no português é mais difícil, né? Porque eles não têm gênero de um e uma. Para nós temos tipo, um carro, uma casa, eles acabam falando uma carro, né? Um casa, e fica aquela coisa bem estranha. Mas isso é natural, faz parte do processo. Então, como é que fica? Eu escovo meus dentes. I brush teeth. Não, não, peraí. I brush my teeth. I brush my teeth. Where? Onde? In bedroom. In the Bathroom. Língua no dente, sempre com a língua encostada no dente, assim, ó. Bathroom. Com TH. Uhum. Isso aí, sempre tiver o TH. Bathroom. I brush my teeth. Repetir? Nossa, cara. Sempre que você sentir que trava, porque tem uma hora que acontece isso, né? A gente vai ficando nervoso, aí você tenta forçar, aí trava, aí você tenta forçar, aí você sente que vai acumulando aquele negócio, tá na ponta da língua, mas não sai. Mas você é uma sensação boa. Oi? É uma sensação boa ser desafiado. Sim. Tipo assim, caso você conseguir quebrar esse gelo, respira, deixa vir, porque isso aí é a pressão da tua mente mesmo. Não é como se você não soubesse, é aquela pressão, aquela vergonha, aquela coisa, aquele breaking point que a gente precisa realmente atravessar. Né? Respira fundo e deixa fluir, sempre. I brush my teeth in the bathroom. Eita, desliguei aqui sem querer. I brush my teeth in the bathroom. Exatamente. Aí, ó. Fluiu como água no rio. Vamos lá. Garage. Ó, olha que interessante. Acabei de cometer um erro. Por quê? O que eu falei pra você? Que toda palavra no inglês, ela tem a entonação, a sílaba forte dela são as primeiras sílabas, né? São pronotítulos, correto? Correto. Então, seguindo essa lógica, essa palavra seria lida como garage, correto? Correto. Porém, essa palavra não é uma palavra de origem inglesa, é uma palavra de origem francesa. Então a pronúncia correta dela é garage. Mas não é, mas o motivo para isso é que ela é uma palavra de origem francesa. Tá? Muitas palavras que você vê no inglês que tiveram uma pronúncia que não segue isso, de a sílaba forte serem as primeiras sílabas, provavelmente é uma palavra que se origina em uma outra língua que eles assimilaram na língua inglesa. Nesse caso é garage, e não garage. Ok? Garage. Garage. This is a garage. A no truck in parked in front of the garage. Garage. Lembra? Não pocket. Pocket. Imagina que o E não tá aqui. Como é que você leria? Pocket. Park. Adiciona o D. Pocket. Leve, né? Percebe que o E quase não aparece mesmo. Pocket. Give me an example using garage. Lembrando que to park é estacionar, parked é estacionado.
I park my car in garage. In the garage. In the garage. Agora, transforma isso numa frase contínua, algo que está acontecendo agora. A mesma frase, só que na forma contínua. O que está acontecendo é I am parking my car in garage. In the garage. Garage, porra. In the garage. In the garage. Não, mas calma, não é que as pessoas não vão te entender se você falar garage, tá? Fica tranquilo. Garage. Cara, agora, só para que você entenda, essa primeira frase que você falou, a gente chama de frase simples. I park my car in the garage. Isso é uma simple sentence, ok? Certo. A gente chama isso de simple tense, que seria o tempo simples. A segunda é o continuous tense, ok? Ok. Então perceba, a primeira frase, I park the car in the garage, eu estaciono o carro na garagem, é uma frase simples, simple tense, fala sobre hábitos e eventos regulares, é uma coisa que acontece, eu estaciono. A segunda fala sobre coisas que estão acontecendo agora, no momento. Eu estou estacionando, foi isso que você falou, correto? Correto. Agora, vem um terceiro que a gente chama de perfect tense. É quando, para você entender, eu vou ter que introduzir uma pequena história. Imagina que ocorreu um acidente, tá? E alguém atropelou uma outra pessoa com um carro igualzinho ao seu e todo mundo confunde esse carro e essa pessoa que atropelou a outra com você. Ok? Ok. Aí, a polícia chega na tua casa e fala: What were you doing with your car before 7 and 8 p.m.? O que você estava fazendo com o seu carro entre 7 e 8 da noite? Após meio-dia, né? O meridian. Após o meridiano. A formalidade que você quer entender, em que você quer entender isso aí. Perceba que, a partir do momento que algo aconteceu, né? E aí eu vou na sua casa, a polícia vai na sua casa te questionar o que você tinha feito naquele período. O que você fez nesse período não é relevante para esse momento? Sim. É relevante que você explique o que você estava fazendo nesse momento, o que você fez nesse momento, quando fulano foi atropelado, certo? Certo. Esse é uma das situações que a gente vai utilizar o perfect tense para falar sobre algo que aconteceu no passado, que é válido ou que é relevante no presente por algum motivo. Então, quando a polícia chegou e falou o que você fez ali, você vai falar: I have parked my car in the garage. Eu estacionei meu carro na garagem. Por que você usou o I have parked my car in the garage em vez de I parked my car in the garage? Porque justamente a gente usa esse tense para falar sobre algo que aconteceu no passado e é relevante, tem importância no presente por algum motivo. Entende a ideia? Positivo. Eu sei que pode soar um pouco confuso, né? E realmente porque é um conceito que a gente não tem no português, porque a gente descreve isso realmente, né? A gente é literal, e eles têm um tense que carrega um sentido meio que intrínseco nele, né? Quando você fala alguma coisa usando o perfect tense, você já está dando a entender que é algo que aconteceu no passado e é válido no presente, é relevante no presente. Entende? Então é por isso que agora esse exemplo se aplica. I have parked my car in the garage. Agora, para clarear um pouquinho mais essa ideia, João, imagina que a gente, sei lá, a gente como ideia, virou amigo e resolveu fazer uma viagem juntos pra praia. Aí chega lá, eu chego e falo com o João: I have just lost my wallet. Eu acabei de perder minha carteira. Lend me some money. Me empresta uma grana. O que eu quero dizer com I have just lost my wallet? E por que eu falei assim? Você consegue imaginar? Para dizer que algo aconteceu, especificamente aconteceu e... Exato. Mas tem um motivo a mais.
Lembra dessa, de algo que aconteceu no passado e é relevante no presente ou ainda é válido no presente. Quando eu falei I have just lost my wallet, I have just vai traduzir como algo como eu acabei de. Por que eu uso I have nesse caso? Porque eu perdi minha carteira, porém eu ainda tenho a intenção de encontrá-la. Ou seja, é algo que aconteceu no passado e ainda é relevante no presente, porque eu ainda quero encontrá-la. Entende? Por isso que eu falo I have just lost my wallet. Compreende? Sim, sim. Agora, se eu tivesse falado simplesmente assim, ó, I just lost my wallet, eu acabei de perder minha carteira, significaria que eu perdi e acabou, já era, algo que ficou no passado. Não tem mais relevância alguma no presente. Agora, I have just lost my wallet, indica que aconteceu, ainda é relevante, eu ainda tenho a intenção de encontrá-lo. Ok? Ok. Attic. O que é attic? É o sótão. Tá? Let's go. Palavra nova pra mim, deixa eu anotar aqui, peraí. Perceba que é uma palavra de origem inglesa, né? Então é por isso que é attic. Né? Attic. Alô, alô? I'm sorry. This is an attic. Many things are in the attic. Okay. Give me an example using attic. I don't know. Anything. Anything. Think about it in Portuguese first and try to translate it to English. Using the structure, okay? Subject, auxiliary verb, main verb, complement. Nossa, pra que eu uso? Store. Guardar. É to store? To store? I use attic. Attic ou sótão. The attic. Aí você tem duas opções agora. To store ou for story. Ok, to store. Acho que é mais fácil. To store what? The picture. Anything. And things. Acho que só. Vou colocar algo como any old thing. And qualquer coisa velha. Lembrando que any é qualquer, né? Any old things. E qualquer coisa velha. Então, no começo, I use the attic to store pictures and any old things. Repeat, please. Peraí. If you repeat it, Por do you want me favor. to repeat? Please. I use the attic to store pictures and any old things. Repete o final, por favor. I use attic to store Pictures and any old things. Uma dica pra você. Você tá vendo aí no... Se você estiver no computador, você vai olhar logo abaixo da tela que eu tô compartilhando com você, no meio da tela mesmo, assim. Vai ter um menu, aí vai ter o microfone, a câmera, e do lado da câmera tem dois Czinhos pequenininhos, closed captions, que são legendas. Calma aí, deixa eu achar aqui. Rapaz, não tô achando isso não. Ah, 2 Czinhos, né? Isso, caixinha, né? Ok. So, I apareceu. use the attic to store pictures and any old things. I use the attic to store pictures and any old things. Exactly. Much easier, right? Olha, muito legal isso aí, eu não sabia disso não. Facilita. Muita coisa. O bom é que você vê, ouve a palavra e assimila a escrita, né? A ideia é essa. Mais fácil pra mim, assimilar a escrita.
sabe como ela se escreve. Basement. Basement is the opposite of the attic. Basement é o oposto do attic. Seria o porão. Porão. Basement. Basement. This is a basement. There are stairs in the basement. Give me an example using basement. The basement. Deixa eu pensar aqui. Eu posso. I use basement to store the tools and machines and any old things. Yeah. I use the basement to store tools and any other things. Excuse me. I use the basement. I use the basement to store the tools. To store To store tools. Você não precisa colocar o the nesse caso, você não quer especificar quais são, né? Entendi. Esses ferramentas. Então, você tools, ferramentas and any other things. Repete para mim, por favor. I use the basement to store tools and any old things. I use the basement to store tools and any old things. Exactly. Pretty good. Laundry room. O que é o laundry room? É a lavanderia, tá? Mas tem um detalhe muito interessante sobre o substantivo laundry. Eu não sei como onde você mora exatamente, quais são as expressões regionais aí da tua região. Mas, aqui na minha região, a gente tem uma expressão que é tipo assim, fazer a feira. Já ouviu uma expressão assim, fazer a feira? Já. Tipo assim, de fruta, né? Aham. Então, no inglês, eles usam a lavanderia de uma forma muito parecida. Eles não falam assim, I am going to wash the clothes. Eu vou lavar as roupas. Não, eles falam, I am going to do the laundry. Eu vou fazer a lavanderia. Entende? Da mesma forma que a gente fala fazer a feira. Quer ir comprar roupa, quer ir comprar as roupas, eles fazerem a lavanderia. Ir lá lavar a roupa, secar a roupa, pendurar a roupa, tudo que envolve o processo de lavanderia. As famosas expressões, né? Expressões não fala, expressões mediáticas, não é? Idioms. Expressões idiomáticas. Idiomática, isso. Eles chamam simplesmente de idioms. Okay? Ao pé da letra, idiomatic expressions. Idiomatic expressions. Let's go. Laundry room. The woman is ironing clothes in the laundry rooms. So, do you understand the meaning of irony? Irony é ferro de passar, né? Repassando roupa, passando alguma coisa. Ao pé da letra, que o iron é ferrar. Uhum. Esse contexto é ferrar a roupa, ou seja, passar a roupa com ferro de passar. Se fosse, por exemplo, no contexto de uma vaca, seria marking the cow ou ironing the cow. Basicamente você marcar com ferro quente, né? Por exemplo, em outro contexto, só para você entender que diferentes podem ter significados diferentes. Okay? Perfect. Give me an example using laundry room. Simplesmente laundry, se você quiser utilizar o laundry como lavanderia, né? O sentido de fazer a lavanderia, lavar a roupa. I can the washing clothes. Lá, sujeito, verbo auxiliar. Você fala washing, né? To watch. To watch. Wash. To wash. I can to wash. Nesse caso, o que acontece? Lembra que eu falei do will? Lembra lá na aula mais cedo? Que eu falei que o will era um verbo modal e ele eliminava o positivo. O can também é um desses verbos.
Então fica I can watch. Aqui no watch, tá? Não é watch. Watch. Watch é assistir, é verdade. Wash. I can wash the clothes in laundry room. In the laundry room. Exato. Por que in the? O que significa in? É em. In é porque está dentro da lavanderia. Sim, mas a tradução, se eu fosse traduzir o in, você não traduziria como em, apesar de ele dar a entender que dentro você não traduz como em. Por exemplo, in the room. No quarto foi em quarto, certo? O que acontece? Quando eu junto em com o, vira o quê? O in com o? Por exemplo, em o. Em vez de falar eu vou em a festa, eu falo o quê? Eu vou na festa. Exato. Ou seja, no é a conjunção de em o. É por isso que aqui eu tenho que falar in the room, porque eu quero falar na lavanderia. Ou seja, entendi. Em a lavanderia, que você faz a conjunção virar na lavanderia. Compreende? Compreendo. Agora eu quero que você me fale a mesma frase, só que ao invés de usar wash the clothes, usa do the laundry, que é a expressão que eles utilizam. Do the laundry. Do the laundry. I can do the laundry. I can do the laundry in the laundry room. Exatamente. Eu posso fazer a lavanderia, ou seja, lavar a roupa, passar a roupa e tudo mais, na lavanderia. No quarto de fazer isso. Laundry room. Alright? Alright. Let's keep going. The last one. Nursery. Nursery. The husband and his wife are in the nursery. A nursery is a special room for a baby. Duas traduções para nursery. Nursery pode ser simplesmente um quarto de bebê e pode ser traduzido como berçário. Okay? Berçário. Então, berçário no hospital também vai ser chamado de nursery. Ok? Por exemplo, o local onde os bebezinhos ficam todos juntos. Você já assistiu Grey's Anatomy? Dr. House, né? Que eles ficam olhando os bebês de fora do vidro assim. Aquilo é chamado de nursery. Entendeu? Perfeito. Aquele local. So, give me an example using nursery. Nursery. Como posso dizer assim, os bebês dormirem. Vamos lá. Vamos identificar quem são os verbos que você vai precisar nessa frase. O sujeito já sabe que são os bebês, certo? Certo. Dormir é o verbo to sleep. Ok? Certo. Para os bebês dormir, seria for baby? Não, né? For the babies. For the babies. To sleep. To sleep. Para os bebês dormirem. For the babies. To sleep. Para os bebês dormirem. Ok? Ok. Ou também poderia falar for the sleeping of the babies, para o sono dos bebês, né? A dormição, se fosse dos bebês também funcionaria. Nem tudo no inglês a gente consegue traduzir para o português direto assim, né? Não fica bom. Ainda chego lá. Cara, é uma questão de prática realmente, João. Quanto mais você tiver aqui, quanto mais você participa dessas aulas, quanto mais você falar comigo, mais fácil vai ser de você se soltar e de você adquirir vocabulário. E aí você vai perceber que vai chegar um momento que lá dentro do teu emprego vai acontecer uma situação em que você vai precisar falar e simplesmente vai fluir. Você vai falar. É assim que funciona. O nosso cérebro é bem prático. Sim. Esse é o objetivo. Beleza? Bom, eu vou entrar em contato com você amanhã. É um dia que eu tenho bastante aulas das 5, tá? Então eu não vou agendar a sua próxima aula para amanhã. Mas na quarta-feira e na sexta-feira eu tenho bastante horários vagos à noite, caso você queira. E aí eu entro em contato e a gente agenda o melhor horário. Beleza? Show. Tu ficou de me mandar alguma coisa para memorização? Tu falou, vou te mandar um negócio para memorização, para tu memorizar melhor, tal. Sim, só aquele conteúdo que eu te mandei com todos os... Eu mandei um exercíciozinho, né? Exercício para você substituir e colocar os verbos auxiliares corretos dentro dessa frase. Mandei um conteúdo assim, com
Os verbos é uma tabelinha com os verbos auxiliares. Ah, legal. E aí embaixo tem exemplos utilizando de frases utilizando os verbos auxiliares. Entendeu? Perfeito, valeu, obrigado. Aí eu falei, se você quiser, a gente vai rever isso nas aulas também. Se você Show. quiser já dar essa adiantada, já vai ajudar você bastante. Principalmente é você ter uma noção da abrangência das possibilidades de uso desses verbos. Entendeu? Sim. Valeu, Gabriel, obrigado, hein? So, that's it for today. Hope you have enjoyed this class. É isso que você tenha gostado dessa aula. And see you soon, my friend. Te vejo logo, See you amigo. soon. Bye. Have a good Bye, day. bye.